Então vamos à sequência, vamos criar aqui um pequeno leitor de texto, onde nós poderemos fazer uma busca, uma pesquisa de texto dentro dele, usando aqueles recursos que nós aprendemos e usando aí uns recursos também que ainda nós não vimos. Então vou pedir um novo projeto em Visual, em Windows Forms aqui, e vou criar aqui um formuláriozinho um pouquinho maior. O nosso formulário que já vai ser aberto, nós vamos aumentar ele um pouquinho, eu vou mostrar qual propriedade eu uso ali para redimensionar ele. Ele vai ter 400 por 400, então eu clico aqui em cima dele, aqui onde está o text form 1, vou colocar aqui leitor de texto. Pronto, nós vamos buscar um texto ali para dentro dele e fazer uma procura também em uma certa parte dele ali. Procurem aí uma propriedade chamada size, vamos achar ela aqui, que é para a gente definir o nosso tamanho aqui pro texto. Tá 300 por 300, coloca aqui 400, ponto e vírgula, 400 na frente. Beleza, então deixa ele com 400 por 400, já está um tamanho considerável aqui. Insere um text box aqui, ó, que vai ser a caixa onde vai ficar o nosso texto. Pode dimensionar ela da seguinte forma. Deixa eu aumentar um tiquinho o tamanho dela. Ok. Aqui ele está com 20, ó, 381 por 300. Vamos deixar ela um pouquinho, opa, por 300. Deixa eu ver por que ele não está aceitando que eu redimensione a altura do meu objeto. Table Index. Tem que habilitar a opção de multilinha. Só clicar nessa janelinha ali e habilitar multilinha, que ele vai deixar você inserir para baixo ali. Aí ele já deixou o tamanho que eu coloquei, que foi de 300. Creio que esse tamanho aqui está ótimo aí para a gente fazer. Aqui em cima eu vou precisar de um botão para fazer o carregamento do texto. Então eu vou colocar ali um button. Vou dar o nome para ele de, pode ser load. Então aqui load. Beleza. E aqui do lado eu vou precisar, né, de fazer uma busca no texto. Então vou colocar aqui um label, onde eu vou escrever procura. Vamos lá, procura no texto dele. Por enquanto não vou precisar de programar ele. Vou colocar aqui, não precisa ser mais um label não, pode ser uma caixa de input, um text box, só para me poder fazer a busca do texto. E aqui um botão para buscar. Então vou inserir um button. Cadê? Pronto. Eu vou colocar no nome dele buscar. Buscar. Vou precisar de nomear esse e esse, porque eu vou trabalhar com eles por programação. Então procura aqui, ó, eu vou chamar de txt procura. E esse outro pode ser txt entrada, que é a entrada do meu texto ali. Então vamos primeiro programar esse botão load, para quando eu clicar nele, ele abrir aquela caixa para que eu possa selecionar um texto. Então aqui nós não usamos esses recursos ainda, depois nós vamos trabalhar com classe, eu vou explicar como que funciona. Então aqui eu preciso primeiro criar, vou até comentar aqui, ó, criar uma variável que abra aquela caixa de diálogo, para que eu possa selecionar o meu arquivo. Então vou fazer aqui din, vou dar o nome para ela de arquivo selecionado, vai ser essa variável que vai guardar esse arquivo, e ela vai ser do tipo de caixa de diálogo. Então open file, esse aqui é o file dialog. Então ele vai me dar a opção de abrir para que eu possa escolher o meu arquivo em uma caixa de diálogo. E aqui eu tenho que instanciar ela colocando o new open file, que é aqui que ele cria, ele chama a classe e cria o objeto. Então file dialog. Feito isso, nós criamos aqui o objeto do tipo caixa de diálogo. Aqui embaixo eu vou abrir uma caixa de diálogo para o usuário selecionar o arquivo. Então vou comentar aqui também, abrindo caixa de diálogo. Então aqui ele vai abrir ela e vai armazenar esse arquivo selecionado em uma outra variável, que vai ser minha variável chamada resultado. Então din, vou colocar result aqui. Ela vai ser do tipo de diálogo result, que é o que se resultou daquela caixa de diálogo. Diálogo result, essa aqui, ó. Pronto. E aqui
eu coloco, né, um parâmetro que chama file chooser. O que é isso? File chooser, que é o arquivo que ele encontrou. Ele vai armazenar esse arquivo aqui e vai deixar ele, né, na caixa de diálogo. Vai mostrar ele na caixa de diálogo. Então, show dialog. Esse é o parâmetro ali. Esse file chooser, que é o arquivo aqui a ser encontrado, eu tenho que fazer o seguinte com ele. Eu tenho que dar uma referência para ele, que ele ainda não existe. Então, qual que é o meu file chooser, o meu arquivo encontrado? Ele é o arquivo em que eu selecionei no início, que é o arquivo selecionado. Então, eu passo para ele aqui a variável arquivo select. Então, ele começa ele busca, né? Eu clico no botão load, ele abre a caixa de diálogo para mim. O resultado daquela caixa de diálogo vai ser igual ao arquivo em que eu selecionei no início, que é a minha variável arcselect. Na próxima aula a gente continua.